Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Olá, tudo bom? Olá, Soraya, Aline, tudo bem? Jefferson, eu vou adicionar aqui nossos convidados. Ioná está entrando. Oi, Ioná. Hugo, você precisa solicitar a sua boa noite, Soraya. Boa Tô te noite, vendo agora, tudo bem? tudo bem? Hugo, solicita a sua... Aqui, deixa eu ver. Hugo. Vamos aguardar o Hugo entrar. A gente tem o nosso time completo. Olá, Oi, Hugo! Chegou. tudo bem? Boa É, eu tinha, noite! eu tinha feito a solicitação, mas não sei por que que não tinha ido. Apareceu um maisinho aqui, era você, depois que eu vi. Ah, tá. Beleza. Boa noite. Bom, Tudo bem com nosso time está vocês? completo, que alegria! Olha, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa live aqui no Instagram da OAB Guarujá. Uma oportunidade, a gente está muito feliz por essa oportunidade. Bom, eu gostaria de saudar o presidente da OAB Guarujá, doutor Marcelo Henrique Garcia. Muito obrigada pela oportunidade. Agradecer a nossa coordenadora da Comissão de Propriedade Intelectual do Guarujá, doutora Soraya Embaçaí de Mello, que está aqui nos assistindo. Muito obrigada. Bom, vou começar me apresentando. Eu sou Juliana Cassimiro, sou advogada aqui na Baixada Santista e sou membro da Comissão de Propriedade Intelectual do Guarujá. Tá? A gente gostaria, com essa live, né, de convidar todos a participar das reuniões da comissão que acontecem toda primeira quarta-feira do mês. Tá? O horário é 10h30 da manhã, mediante link, a reunião é online. Então, todos estão habilitados a participar e são reuniões de muito estudo a respeito do tema de propriedade intelectual, de todos os temas, né? Então, digo que vale muito a pena, tá? Sou suspeita porque participo, porque gosto, mas é um tema muito interessante. A gente vai ver tudo isso aqui um pouco, né, do que é aqui hoje. Entrando no tema da live, a gente vai falar hoje sobre busca prévia de marcas, uma estratégia para afastar eventuais ameaças, né? E gostaria primeiro, antes de começar a gente falar do nosso tema, eu queria muito agradecer a Soraya já, mas eu queria agradecer ao meu trio que a gente formou, né? Ioná, doutora Ioná Loureiro, advogada, atuante no Rio de Janeiro, trabalha na área. Dr. Hugo Leitão, que também é presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB de Santa Catarina. Além de eu estar aqui com pessoas muito competentes hoje, que me deixa muito feliz e honrada, a nossa conexão foi muito boa. Então, a gente discutiu bastante o tema antes, para trazer para vocês o melhor mesmo, nessa questão da busca prévia das marcas. Então, eu queria dar a palavra um pouquinho para os meus convidados falarem, se apresentarem. Boa noite. Boa noite, Primeiras doutora damas. Juliana, boa noite, doutor Hugo. É um Boa noite. prazer para mim poder estar aqui com vocês, discutindo um tema tão importante. Me chamo Ioná Loureira, sou advogada atuante na área de propriedade industrial, no Rio de Janeiro. Comecei nesse segmento muito cedo, com 18 anos, onde trabalhei num escritório de grande porte. Lá permaneci durante 10 anos, lidando com marcas. E depois migrei, né, fui contratada por um outro escritório, onde eu trabalho atualmente, agora com marcas no Brasil e também no exterior. Então, eu sou apaixonada pelo tema, amo marcas. Como dizem um ditado, né? Quando você ama o que você faz, você nem trabalha, você se diverte, né? Se Isso diverte com aí. responsabilidade, porque a gente sabe que trabalhar com marcas é trabalhar com sonhos, é trabalhar com ideias.
Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande e estamos muito felizes por poder estar aqui levando um tema bastante relevante para todos nós, para toda a sociedade. Legal. Minha vez, né? Vou estar contigo. Isso. Muito boa noite. Agradeço muito ao convite, principalmente da Soraya. Primeiramente, né, agradecendo ao presidente da OAB de Guarujá, Dr. Marcelo Henrique Garcia, e a doutora Soraya Embaçaí, que é coordenadora da Comissão de Propriedade Intelectual do Guarujá. Agradeço, então, muito a Soraya por isso, por esse desafio, porque para mim isso é muito difícil. Sou obrigado a Por essa confessar oportunidade isso. que ela nos deu. Exatamente. Uma grande Para mim, oportunidade. eu sou um advogado que atuo no contencioso desde 2003. Eu sou agente da propriedade industrial desde 99. Conheci a propriedade industrial através do meu pai. Sou do Rio de Janeiro, moro em Florianópolis já desde 97. E quando nos mudamos para cá é que eu fiquei mais próximo e passei a ver o que exatamente meu pai fazia. E ele sempre foi do NPI. Aqui em Santa Catarina ele assumiu a delegacia regional do NPI, né? E aí eu comecei a ver mais de perto o que ele fazia e comecei a me interessar por essa área. E eu só tinha uma certeza, que quando me formasse, pegasse a minha carteira da OAB, que eu iria querer atuar nessa área. Então, eu atuo mais na parte do contencioso. Espero poder aqui estar trazendo para vocês algumas situações, alguns casos, onde a gente possa estar melhor entendendo, compreendendo essa complexidade toda que envolve a busca, né? Tudo começa na busca. E vou pedir desculpas já antecipadamente, porque a gente não consegue transmitir o que a gente preparou, né? A nossa tela através do Instagram, não dá para fazer isso. E eu preparei, nós preparamos, né, em conjunto, com as perguntas que a doutora Juliana passou para a gente, um roteiro, o que a gente vem trazendo para desenvolver aqui dentro. E é uma pena que a gente não tem como transmitir isso, né? Então, vou Mas pedir quem sabe desculpas, depois a né? gente arruma algum recurso para Sim, mandar, eu ia né, dizer isso. para Para a quem tiver comissão, pode interesse, ser, a gente pode fazer é um e-book para colocar na comissão, acho que seria muito legal. interessante, Sim, para quem estiver aqui Seria assistindo, uma né? Para a ótima gente poder ideia. ver sim, esse podemos conteúdo. encaminhar. Podemos. E aí eu vou pedir desculpa, então, por de vez em quando estar olhando para cá, porque meu computador está aqui desse lado, para a gente poder seguir esse roteiro da melhor maneira possível. Bom, Exatamente. então começando a falar um pouquinho do nosso tema de hoje, do registro da busca prévia, eu achei importante a gente posicionar isso onde ele está. A gente fala muito de registro de marca, né? A gente sabe a importância que é o registro da marca para o empresário, para aquele que produz alguma coisa, ter identificado no seu produto perante o consumidor. Né? A gente tem tem interesse tanto privado, que é do empresário, que quer ver resguardado, né, a sua marca, a sua identidade naquele produto ou serviço, quanto no consumidor. E o consumidor também é importante a marca. Ele vai olhar para aquele produto, para aquele serviço e vai falar assim, eu conheço aquela marca tem qualidade, aquela marca tem garantia, eu já usei aquilo. Então, eu posso até comprar um outro produto, lançamento, mas talvez por um produto anterior que eu tenha utilizado, eu já conheço a capacidade daquele produto. Então, é muito importante a marca por conta disso, né? E aí, a gente vai falar tem o registro de marca, a gente vai falar hoje no passo anterior, né? O nosso passo anterior qual que é? A busca prévia do registro da marca. Eu vou passar a palavra para a Ioná. Ioná, eu queria que você falasse para a gente o que é a busca prévia, em que consiste a busca prévia. Bom, Juliana, antes de começar mesmo a falar do que consiste a busca prévia, eu acho que seria interessante a gente falar o que são marcas, o que é uma marca, né? Sim, A gente sabe, boa. hoje eu estava até refletindo sobre isso. Desde quando a gente acorda de manhã até o anoitecer, quando nós vamos dormir, nós nos deparamos com marcas. Elas estão presentes no Perfeito. nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Só que muitas vezes, né, as pessoas elas não entendem o valor de uma marca, o sacrifício que o titular tem para conseguir aquele registro. Então, as marcas, inicialmente, para a gente começar esse bate-papo, são os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas disposições legais, né, nas proibições legais. E isso está ali no artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial, que é a Lei 9.279. Então, são esses sinais. Então, o que seria uma busca prévia? É justamente você fazer uma pesquisa
junto à base de dados do INPI. Para quem não sabe, o INPI é um órgão federal responsável pelo registro e por conceder exclusividade às marcas em todo o território nacional. Então, a busca é o quê? Seria uma pesquisa que é conduzida junto a essa base de dados e, através dela, o que nós vamos fazer? Utilizando parâmetros adequados, nós vamos avaliar as chances de obtenção de registro daquele sinal. Nós vamos dar, enfim, nós vamos emitir um parecer técnico, analisando adequadamente se há chance, se há algum obstáculo impeditivo ao registro daquele sinal. Então, essa busca, como você disse, Juliana, ela antecede ao depósito, porque a gente vai comentar no decorrer do nosso bate-papo, né? Porque muitas vezes as pessoas elas não atentam para esse precioso detalhe e logo depositam e depois a gente vai comentar aqui no nosso bate-papo, vem a dor de cabeça. Acontece. Então a busca seria isso, a verificação da disponibilidade do sinal. Perfeito. Exatamente. Pegando um gancho, né, no que a Ioná falou, tudo começa pela busca, né? A gente lamenta muito que, às vezes, o empresário ele não se preocupa com isso antes de lançar uma marca, né? Não é raro acontecer daquele empresário proteger o domínio para tentar ter ali o direito a um e-mail com um domínio específico de um nome que ele pretende usar como marca, né? Bem como proteger como nome empresarial e a marca fica para depois. Sim, é verdade. Só que é primordial que ele, antes de pensar em tudo isso, que ele venha atrás, né, de um profissional competente, porque às vezes o que ele procura, um detalhe que é importante, a gente já fala desde o início aqui, o que esse empresário geralmente ele procura é um escritório de contabilidade, né, ou um designer que vai criar aquela logo para ele. E muitas vezes por falta de conhecimento de que existem no mercado profissionais que atuam com essa área de propriedade industrial. Eu não fiz um levantamento aqui de quantos escritórios tem no Brasil, mas tem muito, né? Tem. Principalmente aí, depois da pandemia, apareceu muita gente fazendo esse tipo de trabalho. É legal a gente falar que agora a gente fala, assim, ouve falar bastante, né? Aparece muito esse assunto no Instagram, registro de marca. A gente teve essa semana o caso da Juliette, do BBB, que está registrando as marcas dela agora, depois que sai do BBB, e está encontrando já alguns obstáculos, né, em relação a isso. Tem vinho em nome dela, que foi um estouro, e quem acabou beneficiando a vinícola que tinha já o vinho com esse nome Juliette, era a antecessora ainda dela ao BBB. Então, exato. Assim, a internet potencializou muito essa importância diante do conhecimento de todos, né? Das pequenas marcas mesmo. Com certeza. No caso dela, por exemplo, você vê, da noite para o dia, é um nome que se destaca de uma forma que todo mundo tem interesse em querer aquela marca, né? Eu sempre comento aqui um caso muito interessante, que é quando, comento com os clientes, né? Que é quando a Xuxa falou que a filha dela se chamaria Sasha. Choveu de processo de gente querendo proteger aquilo como domínio, e muitos com má intenção, né? Não pensaram em querer usar aquilo ali. Tem muita gente que pensa em proteger aquilo ali para ganhar um dinheiro em cima daquele que seria o maior interessado naquela marca, né? É verdade. Inclusive já estão depositando marcas coronavírus como marca, né? Tem todo tipo de pedido de registro. Quem compraria uma calça jeans chamada coronavírus, né? Exatamente. É verdade. É muito grande o lance de aproveitar a oportunidade também, né? Eu acredito que essas pequenas, essas coisas de momento, aproveitar a oportunidade que eles estão tendo agora. Exato. E aí, falando da Juliette, não conheço o caso, não sei, eu sei que ela é advogada, né? E ela estava na casa e ela começou a crescer lá dentro, começou a aparecer, ter um destaque maior. Eu acabei não pesquisando para ver quando que ela pediu o registro. Vocês chegaram a ver isso? Porque... Então, hoje saiu uma notícia no Instagram desses sites de... É coisa de fofoca mesmo, porque isso viralizou. E parece que ela tem já 10 pedidos de registro. Sim. Em 10 classes. Sim. Então, acho que ela tem bem se proteger bem. Não sei se vai dar certo, né? Porque agora, depois que ela já tem... exatamente. E sempre é um risco que se corre, né? De não ter se preocupado em proteger antes, né?
de não ter pensado que aquele nome poderia se tornar um destaque, né? E poderia ser nome de um cosmético, de uma roupa, né? Enfim, de diversos produtos dos quais ela poderia querer estar explorando. Exatamente. Enfim, eu não sei E se Hugo, você me passa fala uma para... coisa, essa questão a busca prévia. Vamos falar sobre a Tá, importância da busca prévia dentro é. do procedimento do registro de marca. Então, eu tinha feito umas anotações, que é uma pena que a gente não pode estar passando aqui, que é uma coisa importante. Dentro do NPI, existem... Antes disso, desculpa. Existe na Lei de Propriedade Industrial, que é a Lei 9.279 de 96, o artigo 124, que fala daquilo que não é registrável como marca, né? Sim. Esse artigo ele traz 23 incisos. Aí eu selecionei aqui algumas situações, não vou falar exatamente quais seriam os incisos, mas tem situações, por exemplo, não se registra como marca brasões, letras isoladas, palavras de uso comum, expressão de propaganda, apelido notoriamente conhecido. Isso para cada um dos incisos, não estou citando todos, porque a gente não teria tempo para falar de todos eles aqui, né? Mas o que a gente consegue enxergar aqui é o seguinte: se você pretende ter uma marca para um determinado tipo de produto ou serviço, você tem que estar de acordo, como a Iona muito bem falou antes, né? Com aquele nicho de mercado pelo qual você pretende explorar, né? Isso está lá no parágrafo primeiro do artigo 128, né? Uhum. Então, se você é um empresário e tem uma pessoa jurídica, o teu objeto social tem que estar de acordo com aquilo que você pretende registrar. Por exemplo, se é uma fábrica que fabrica tratores, ela tem que, esse empresário, né, ele tem que ter uma pessoa jurídica com objeto social correspondente àquilo. E, quando ele for fazer uma pesquisa dentro do NPI, ele tem que ver se para aquele tipo de produto essa marca está disponível para o registro dele. Porque acontece às vezes de existir um nome que você tem interesse e ele já Uhum. está protegido no NPI, só que ele pode estar protegido por uma outra classe que nem conflita com a sua. Então aquele sinal É verdade. automaticamente, né, ele passa a estar disponível para você obter o registro dele. Perfeito. E se você demora para fazer isso, um terceiro pode vir e tomar a sua frente, né? É o que você falou antes aí Exatamente. com É importante a relação gente falar à que internet. exatamente. É importante a gente falar que a marca não se confunde com o nome social da empresa, que a gente faz Sim, o registro na JUSTESP, que é uma junta estadual de cada estado, né? A marca a gente vai fazer no INPI, que é uma autarquia federal, como a Ana falou. Então, tem proteção no território brasileiro todo. E, claro, se a gente depois for falar mais além que a gente pode fazer pelo protocolo de Madrid. uhum, E a questão do registro de domínio, que é o registro BR, que é da internet. Então, são três tipos de proteções que você pode trazer para o seu negócio, né? E se você saiu na frente, já protegeu a sua marca, e um terceiro Sim, passa a usar o seu domínio para aquele mesmo tipo de mercado, através de uma ação judicial você consegue fazer com que ele ou suspenda e perca aquele direito àquele domínio, ou que aquele domínio seja transferido para você, né? A mesma coisa com relação ao nome empresarial. Você também consegue fazer com que um terceiro deixe de usar o nome empresarial, quando esse nome empresarial ele passa no mercado a causar um conflito com a atividade que você já desenvolve, para a qual a sua marca já foi registrada, né? Então, Ioná, se quiser comentar um exatamente. pouco a respeito, porque tem muita gente, a gente não pode citar nome de escritórios, né, mas a Ioná trabalha num grande escritório e é um problema recorrente, né? O tempo É inteiro verdade. acontece isso. Do O empresário tempo deixar de inteiro. proteger, mas achar que, bom, mas eu tenho meu nome empresarial, não preciso proteger isso agora. Quer falar um pouquinho a respeito disso? É interessante observar, Hugo, que infelizmente as pessoas elas acham, né, elas têm aquela tendência, não, eu registrei na junta comercial ou então na RCPJ e tranquilo. Só que não é assim, né? Existe uma diferença muito grande. A marca, quando você registra no INPI, quando você tem o certificado de registro ali concedido, enfim, emitido direitinho, você tem a sua proteção em todo o território nacional. E as juntas, elas conferem uma proteção estadual. E ao todo são 27 juntas estaduais. Você já imaginou isso? Então, Sim, então é algo que é sempre.
importante a gente ter essa noção de que é preciso fazer essa busca e registrar logo. Lembrando que, como você comentou, Hugo, o Brasil ele adota o sistema atributivo de direito. Aqui, ou seja, observado a anterioridade, aquele que primeiro deposita, a gente sabe que tem algumas exceções, né, em relação a isso. Não é como nos Estados Unidos, por exemplo, que lá é com base no uso no mercado. Então, aqui é diferente. Então, é muito importante a pessoa ter essa sensibilidade de registrar logo, de fazer a busca. E sobre a questão da busca, eu queria até comentar um caso emblemático, que é um caso que me marcou muito, de um empresário e que ele lançou aqui no Brasil um chinelo, né, confeccionado à base de pneus recicláveis, e ele investiu pesado durante 1 ano e 5 meses, ele consolidou a marca dele, gastou uma quantia enorme com divulgação, fabricação, e quando a marca dele estava já ali, né, vendendo bem, a marca que ele tinha depositado para proteger esse nome, eu posso até dizer, porque isso você pode achar na internet, é marca IEP, era a marca YEPP, e que quer dizer calçado básico em vietnamita. E quando ele estava lá bombando já, ele descobre que tinha uma marca. Na verdade, o pedido dele foi indeferido por essa marca, que era YELP, que havia uma semelhança fonética muito grande, também gráfica, e eu não acompanhei o caso muito de perto, mas eu não sei se houve uma ação judicial, enfim. Ele teve que, no meio do caminho, com uma marca já consolidada no mercado, ele teve que mudar o nome. E isso rendeu para ele um prejuízo de 4,2 milhões. Então, foi muito... Eu vou até aqui, eu até anotei aqui o que ele gastou, né? Custos para reformular a marca, 300 mil, com matrizes nas solas e tal. Custo relativo a serigrafia e bordados, 2 mil. Matéria-prima, 700 mil. Investimento em marketing com a nova marca, 3 milhões, totalizando 4,2. Então, foi um prejuízo gigantesco, porque se ele tivesse tido uma sensibilidade de pesquisar, fazer uma busca... Exatamente. Exatamente. Isso quebra o empresário, né? Pois é. Às vezes, muitos, acho que a grande maioria, dependendo da decisão judicial, eles não têm condição de bancar uma indenização dessa, né? Nossa, eles vão tentar fazer um acordo, mas a maioria vai ter que fechar as portas porque... Perde o negócio, exatamente. Não tem como. Não tem como. Eu estou vendo aqui, eu estou tentando acompanhar também pelo computador para conseguir ver o que as pessoas estão escrevendo, né? Queria agradecer aqui ao Douglas. Ele está ali, até comentou sobre o KNAI ali, para identificar o tipo de serviço na junta comercial. O Douglas, ele é examinador de patente do NPI. Obrigado pela presença aí, Douglas. Obrigada pela presença, poxa. Eu já peço até desculpa também, tá? Por não conseguir agradecer a presença de todo mundo, porque é muita gente, eu não consigo acompanhar. É verdade, e aqui fica tão ruim da gente acompanhar os nomes que vão subindo. É verdade. Infelizmente a gente não consegue agradecer todo mundo, mas já agradeço antecipadamente aí pela presença de todos. Tem bastante gente ali, pessoas da nossa comissão, da comissão Jabaquara, da própria comissão aí. Nossa, né? Exatamente, E, Ana, me fala uma coisa, com relação à busca prévia, né, nosso tema, a gente pode dizer que ela serve também, como você estava falando, como prevenção, né, de gastos e recursos também dentro do procedimento de marcas, para quem deposita. Exatamente. Ela te dá um norte, né? Ela vai justamente evitar que lá na frente você tenha que gastar dinheiro com, enfim, ações judiciais, tendo que, enfim, apresentar defesas na fase recursal junto à INPI para tentar reverter um possível indeferimento, uma oposição. Então, a busca ela é muito importante, que, na verdade, o que a busca faz? Ela é como se ela fosse prever para você, te dar uma previsão de como o INPI iria agir com relação àquele sinal.
É como se Tá. você pudesse prever o exame Antecipar. que o NPI fará, antecipar, exatamente. E por isso que, até algo que eu gostaria de comentar aqui, que é muito importante que quem realize, quem conduza a busca, ela entenda como é o procedimento de exame do NPI. Né? Tem que Exatamente. entender como que o NPI ele tem proferido as suas decisões. É uma pessoa que tem que estar antenada em relação às decisões, como ele tem procedido em relação à análise a alguns sinais. Então, a busca ela é muito importante porque quando você faz uma busca bem feita e você observa que aquele sinal, olha, esse sinal aqui, ele não tem boas chances, ou você acrescenta algum outro elemento, ou você, enfim, dá uma mexida aqui na descrição de produtos para afastar esse sinal dos outros que foram apontados. Então, você, na verdade, junto com o cliente, você vai fazer o quê? Você vai Os bolar, você vai ajustes. criar estratégias, exatamente, você vai criar estratégias para fortalecer as chances de você obter o registro. Perfeito. Legal. Tem gente fazendo pergunta aí já. Tem, Depois olha, tem passa uma pra gente. hamburgueria artesanal. E quero usar o nome Maraca. Me prejudica por conta do existir o Maracanã? Hugo, Olha, é uma consultoria, né? Eu não sei. A gente teria que fazer uma pesquisa, né? claro, Teria que fazer a eu busca ia falar para justamente saber Exatamente. isso. Tem que fazer uma se busca está prévia para disponível ver ou se tem não. alguma coisa registrada. Até porque, imagino eu, não fiz a pesquisa, mas imagino que o Maracanã possa ter já alguns registros pro Sim, de apelido dele, proteção. né? Maraca, enfim. Principalmente para esse ramo alimentício, porque lá é um lugar onde tem lanchonetes ao redor, ali dentro. Exatamente. Então, imagino eu que exista, né? Se não tem, vamos ver quem pede primeiro, né? E depois É aquele negócio, que quem pede ingressa no leva, né? embate aí. Quem Ingressa pede no primeiro embate aí, leva. porque exatamente. Sobre isso que o Neto estava falando, a gente fez uma anotação aqui antes da conversa que a gente estava tendo, para o público entender, que a gente vem conversando sobre isso já há alguns dias, né? Dessa apresentação que a gente vai fazer aqui. Então, eu tinha feito algumas anotações. Por exemplo, é importante saber que existem 45 classes, né, do classificador de Nice, que é o classificador internacional de produtos e serviços adotado no Brasil. Não sei se a Iona quer comentar alguma coisa a respeito, mas só para entenderem a respeito disso, que da classe 1 até a 34 estão os produtos, né? Da classe 35 até a 45 os serviços. Você quer fazer algum comentário, Iona? Ai, gostaria, porque essa parte é uma parte que eu amo de fazer, Né? que é Até porque, classificar ó, produtos e só pegando um gancho, serviços. só pegando um gancho, porque quando a pessoa vai, igual essa pessoa aqui agora que comentou com a gente, né, sobre o Maraca, para um tipo de serviço específico, né, e dentro do classificador existem as classes onde aquela marca ali vai se enquadrar. Pode ser que tenha Maraca para um outro tipo de Exatamente. produto, né, Sim, ou que não seja serviço, o e de mesmo que o repente não dela. é o mesmo que o dela. Então, desculpa essa minha fala aí, mas pode Não, continuar. Não, tá imagina, perfeito. a sua introdução foi perfeita, Hugo. É muito importante, né, a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas imaginam que ali você entra no site do NPI, no portal do NPI, e você vê ali, faça a sua busca. Então, quando você entra ali, parece que é algo muito simples. E Moleza, aí né? aí a pessoa chega ali, não, peraí, a minha marca é. Vamos dar um exemplo da pessoa que está assistindo e fez a pergunta, Maraca. Ah, Uhum. vou colocar aqui Maraca. E pronto, aí não apareceu nenhuma marca idêntica, tranquilo. Mas ela muitas vezes não analisa que aonde estão inseridos os serviços de alimentação, não é verdade? Uhum. Tem que saber classificar, tem que saber analisar, porque são 45 classes e cada produto e cada serviço, ele é classificado dentro da sua categoria. Por exemplo, vou até citar um caso recente que eu tive, que eu tentei explicar para um cliente algo que ele não estava conseguindo entender, né? Por exemplo, os serviços de venda, eles estão na classe 35. Aí, quando você olha o classificador da classe 35, diz assim, propaganda, gestão de negócios, vou até ler aqui, propaganda, gestão de negócios, administração de negócios e funções de escritório. E ele
foi analisar o classificador, ele falou, olha, eu acho que não é essa classe correta. Peraí, comércio? Porque no caso ele comercializa materiais de construção. E eu fui explicar para ele, olha, a classe 35 ela engloba todo o serviço de venda de mercadorias. Então, até mesmo você consultar o classificador do NPI, que o NPI ele adota o Sistema Internacional de Classificação, Sistema Internacional de Classificação de Produtos e Serviços, que é a classificação de NICE. Então, e lá são várias classes, e você tem que saber, é como se você só tivesse que saber interpretar. Ainda mais atualmente, Hugo e Juliana, que com esse avanço tecnológico, né, as coisas estão evoluindo tão rapidamente que você vê novos serviços surgindo, novos produtos. Então, você precisa, né, para você conduzir a busca, você tem que saber classificar, você tem que saber, ao fazer a análise, você vai verificar também a questão da afinidade, se esse produto ele tem uma certa afinidade com esse tipo de serviço, para poder você se cercar de uma segurança em relação àquele sinal. Até teve um dia que eu tive um cliente que ele me veio com certificado de registro, ele veio de um outro escritório, né? Enfim, na verdade, de um outro, enfim, colega, e ele veio assim com certificado, ele falou, eu queria que você desse uma olhada para mim se esse serviço aqui, ele cobre o meu restaurante, ele protege o serviço que eu presto atualmente. Cobre o que eu faço. O que eu faço. E quando eu olhei o certificado de registro dele, eu não acreditei. O registro cobria o serviço de comércio de classe 35. Ou seja, ele tinha um registro numa classe que não era a classe correta. Por Mas isso não era efetivo, não era o que ele precisava, né? Não era o que ele precisava, não atendia o interesse dele, né? E sabe qual é o problema disso? Eu tô vendo aqui que a gente está com 32 minutos já, gente. Ela derruba automático depois de uma hora, é isso, né? Mas pegando um gancho nisso que você está falando, infelizmente, alguns escritórios ou maus profissionais que a gente tem no mercado, aquele empresário ele tentou uma marca para um determinado tipo. E acho que o Hugo travou, né? Parece que ele travou. Vamos aguardar ele voltar. Voltou. Voltou. Travou um pouquinho a sua internet. Parou, sumiu, o sinal do Wi-Fi sumiu. Enfim, o que eu estava querendo dizer é que existem alguns empresários que eles tentam uma marca para um determinado tipo de serviço, né? Vamos usar serviço como exemplo. Eles não conseguem aquela marca para aquele tipo de serviço e vamos usar produto, acho que é o melhor produto. Sim. Ele quer, por exemplo, para vestuário, né? Camiseta. E ele não consegue a marca, que seria na classe 25, né? Ele não consegue. Mas aí, por estratégia de um profissional que está atendendo ele, esse profissional orienta que ele peça então em uma outra classe que tenha afinidade com aquela que o NPI vai conceder. Aí ele pede, por exemplo, uma classe para perfume, 18, se eu não me engano, né? Bijuteria 18, né? Ele pede ali... 14, bijuteria 14. 14, tá, desculpa, gente. Ele pede essa marca para aquela classe ali, e acontece que às vezes aquele outro que é titular da marca 25, que indeferiu a marca dele, ele acaba não vendo ou não fazendo oposição, ou imagina que, bom, não preciso fazer oposição porque o próprio NPI vai examinar e não vai deixar essa outra marca passar, né? E aí acaba tendo a surpresa de o NPI conceder aquela outra marca também. Porque às vezes o NPI ele não analisa uma afinidade, né? Apesar da lei tratar disso, né, Iona e Juliana? Verdade. Ele não analisa. Então, a 25 vai conviver com a 14. E somente aquele titular da marca 25, que é anterior, já tem registro, é que pode fazer e deve tomar alguma atitude, né? A gente Exatamente. tem no artigo 130, inciso 3º, que tanto o titular quanto o titular do pedido, né, quanto já o titular do registro, ele tem que zelar pela integridade da sua marca. E esse zelo é justamente Sim. isso, é ele ficar o tempo inteiro ali monitorando, aí é por isso que tem um profissional por trás cuidando disso, né? Nada impede que o próprio empresário faça isso.
ele pode fazer. Só que ele vai ter que ficar monitorando. Um detalhe importante também a gente falar aqui é que a revista do INPI, o documento oficial do INPI é a RPI, né? A Revista da Propriedade Industrial. Toda terça-feira o INPI publica uma revista com diversos despachos para vários processos. Então, ou esse empresário... Super interessante ou esse empresário, ou o procurador dele tem que estar acompanhando a revista. Tem que estar vendo onde vai aparecer uma marca ali que é colidente. Às vezes a marca é igualzinha a dele, só que por ter esse outro empresário usado dessa estratégia de pedir numa outra classe para conseguir o registro, que no fim das contas às vezes é um registro que não está valendo de nada para ele, né? E às esse o NPI concede esse registro, elas passam a conviver e não se enxerga a afinidade entre elas, tá lá. Ele coloca já vi isso acontecer em vários lugares que eu fui, do empresário ter na parede dele um quadro com um certificado de registro. E aí, quando você para analisar, você vê que, tá, mas espera aí, a tua empresa desenvolve o quê? Para que tipo de produto ou serviço é? E não tem nada a ver com aquele certificado que está ali. Mas ele tem um certificado. É verdade. Ele acredita que ele está protegido. Né? Se ele precisar judicialmente mostrar, legais, não consegue. Como Na cabecinha dele eu tenho um registro e pronto. Não dá. Como é que ele vai ingressar com uma ação contra um terceiro? E aí ele pode sofrer uma ação judicial de nulidade daquele registro que ele conseguiu e muitas vezes ele não entende o porquê que isso aconteceu. Porque, como assim? O NPI me deu a marca, agora o NPI está tirando de mim? E aí ele vai querer ingressar com uma ação contra o NPI. Eu nunca vi nenhum caso desse, de alguém ter ingressado com ação contra o NPI para pedir dano moral ou material contra o NPI, porque o NPI concedeu uma marca. Eu nunca vi isso acontecer. Mas a gente vê muito acontecer, daquele que é titular da marca, ingressar com uma ação na Justiça Federal, né? Importante a gente falar isso também. Tem que ser Justiça Federal, porque o NPI é uma autarquia federal. E ele responde pelos seus atos. E só um juiz federal pode dizer que o NPI está errado, que ele tem que mudar alguma coisa. Então, ele necessita ingressar com essa ação, e aí um juiz federal vai dizer que aquela marca não devia ter sido concedida. Desculpa me alongar um pouquinho. A gente tem uma pergunta aqui, ó, a Lê Seabra está falando. Agora, na era digital, existem novas regras, infoprodutos, cursos... Acho que ela quer dizer da classificação, talvez. Ela perguntou se tem novas regras, né? Não tem. Isso. A nossa lei de propriedade industrial ela é de 96, né? Ela precisa ser atualizada. Ela foi feita num momento onde a internet acho que nem existia, né? Ou pelo menos não é como a gente usa hoje. Talvez porque a gente estejamos vivendo, né, um momento de revolução tecnológica muito grande. Sim, Ninguém imaginava isso agora. E a pandemia acelerou muito tudo isso, né? A gente tem, hoje em dia, audiências que são virtuais, a gente não precisa mais sair de casa. Existe um estudo que a gente acelerou 10 anos em termos de tecnologia. É verdade. E o que nós estamos vivendo agora seria equivalente à Revolução Industrial na época, na Inglaterra, né? Então a gente está vivendo um momento, muito trágico, mas histórico, né, para a humanidade. É verdade. E bem antes disso, o NPI já era digital, né? Os processos já são encaminhados de forma eletrônica para o NPI, tudo em PDF, a gente acaba não manuseando mais papel, né? A Lioná vive isso aí diariamente, né, Lioná? É verdade, é um sistema aí, marcas, é um sistema que é muito prático, é bom que você pode protocolar em qualquer horário do dia, enfim, agilizou muito essa parte, só veio antigamente não era assim. O digital, né? Só veio para ajudar. É verdade. Hugo, me fala uma coisa. A gente poderia orientar só um minutinho. Fale. Você falou do Paulo ali, né? Você ia comentar que ele se interessou pelo assunto. Eu vi aqui, acompanhei aqui. Desculpa, o Paulo Granato. É uma Soraya... importante, delicada, que deveria ser ensinada. E quem está criando a marca, né? Os publicitários, marqueteiros, design, então mais cuidado. Sim, totalmente, porque a marca nasce ali, né? Ela nasce muitas vezes até com o designer antes do... Obrigada pela sua audiência, viu, Paulo? Sim, obrigado, Paulo. Antes até do contador, às vezes, né? E eu já vi escritório de contabilidade ter um formulário, onde no formulário tem um campo lá para a pessoa dizer qual nome quer usar como nome empresarial e título de estabelecimento. Ou nome empresarial ou título de estabelecimento. E eles pedem sempre para colocar dois nomes, né?
E aí, o que o contador vai fazer? Ele vai pesquisar na junta comercial daquela região, daquele estado onde ele se encontra, por exemplo, aqui em Santa Catarina, e vai ver que na junta comercial aquele nome não teria problema para aquele empresário ali, que aquele nome passa, né? E aí ele acaba fazendo uso daquele nome para tudo. Ele vai ver se o domínio está disponível, ele vai proteger de tudo quanto é jeito. Ele vai no designer, o designer vai preparar um material para ele com tudo que ele precisa, né? Às vezes vai plotar a empresa inteira, carros, fazer adesivo, uniforme, vai fazer tudo. Ele vai Um gasto investir ali, enorme. vai investir um dinheirão ali. Só que ele não viu o principal. Se aquela marca estava, se aquele nome, né, estava disponível como marca Disponível. para ele proteger. E aí vem Esse é um aquilo que a dos Ioná tópicos falou antes. que a gente tem que comentar, que a gente orientar, né, o cliente a, antes de lançar o produto, já fazer a pesquisa do que ele pretende registrar como marca. Sim, sim, exatamente. Aí, desculpa, eu acabei atropelando a tua fala, você ia fazer uma pergunta. Pode fazer. Não, era isso, eu ia falar sobre isso, a questão de você, até como a Ana comentou, aquele caso da pessoa que veio com chinelo, que era sustentabilidade, é uma coisa super legal, e no fim acabou tomando um prejuízo absurdo por conta de uma falta de prevenção de problema, né? E é uma pena, eu lembro desse caso, Ioná. Eu lembro que, inclusive, ele reciclava, né? Isso é muito importante para o nosso país. É, Era feito com pneu, né? O ele calçado. acabou tendo que mudar. Hoje a marca é outra marca, né? É GOC, eu não sei nem como é que se pronuncia, GOOC. Ah, Então sim. mas ele teve prejuízo gigantesco, né? Enfim, incalculável. Por isso que é muito importante que a pessoa tenha toda essa cautela, esse cuidado, procurar Sim. se informar, procurar fazer a busca, procurar um profissional, como vocês têm falado, um profissional que entenda da lei de propriedade industrial, que entenda o que é uma marca, entenda como funciona todo o parâmetro de exame do NPI, para poder justamente, como vocês falaram, a questão do uso, né? Porque geralmente, a gente estava até comentando no nosso bate-papo, que é muito raro que a pessoa ela só passe a usar a marca depois que ela venha se tornar o registro. Não é É. verdade? A Seria o maioria tem ideal, a né? O ideia, mundo ideal seria desse seria o jeito. ideal, mas só que a pessoa que tem. A gente está vendo aí nessa pandemia, né? A gente estava até comentando sobre isso. Com essa pandemia, muita gente tirou aquele projeto da gaveta, né? Aquela ideia de montar o seu empreendimento, seu próprio negócio. Então, quem precisa já obter recursos, né? Enfim, ela já lança logo a sua ideia, a sua marca e vai à luta. Só que é muito importante a busca, porque a busca, além de ela te mostrar, né, ela te dá um norte, ela vai também te dar uma ideia sobre o uso. Será que você já pode usar a sua marca? Será que é seguro você começar a utilizá-la nesse momento? Ou é mais sábio, né? É mais assim seguro você aguardar até aquele sinal ser registrado? E hoje a gente tem uma vantagem, né, Juliana e Hugo? Porque antigamente, eu acho que, não sei se vocês pegaram essa época, que o exame de um pedido de registro demorava muito tempo. Uhum. Era algo muito demorado. Hoje em dia, em virtude da adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid, esse exame ele acelerou bastante, né? Hoje, em torno de 7, eu tenho acompanhado alguns processos que estão sendo examinados em torno de 7 meses, né? Então, hoje a gente tem essa vantagem, né, É de engraçado, poder. é engraçado que teve uma época, lá atrás, quando a gente usava a máquina de escrever, né? Aham. Que a gente tinha que preencher aquele formulário do NPI, a caneta ou a máquina de escrever. Gente, e quando a gente errava o formulário? Meu Deus, ia pro NPI Rio, né? Por malote. Uma Uhum. pesquisa de marca era feita assim. Tinha um outro sistema Meu antigo Deus, também olha. que as pessoas usavam na internet. Ele demorava muito para trazer o Serpro, resultado. Serpro, Isso, Serpro. ele era muito demorado, né? Mas tinha muitas pessoas que elas encaminhavam para o NPI Rio de Janeiro, que é a sede do NPI no Rio de Janeiro, né? Não sei se a gente comentou isso aqui antes. E lá eles faziam a pesquisa na base de dados deles e devolvia pelo correio. Imagina, Imagina. O quando essa, tempo quando que a- levava, meu então, Deus. não, e assim, ó, quando essa pesquisa retorna, quem garante Que outra que pessoa já não que já é entrou. que não tem?
né? Exatamente. O nosso modelo atual, ele ainda assim, ele tem ali um certo período, né? Que a gente pode dizer aqui que a pesquisa, por mais que a gente faça uma pesquisa bem feita, veja se tem Com anterioridade ou todo não, cuidado. é, Uhum. ela não vai Em trazer relação a nunca essa 100%. pesquisa, acho que é legal a gente falar para as pessoas como é que funciona essa busca, né? Tá. Iana, acho que você poderia começar a Iana, falar da aham. busca, como é que funciona, quais são os parâmetros, né, que você coloca perante a NPI, perante os outros sistemas que tem, que são até softwares pagos. Claro. Em primeiro lugar, né, eu sempre costumo. Você tem que olhar aquele sinal de cara e ver se ele não é nenhum sinal que esteja ofendendo algum dispositivo legal. Eu vou Além. até citar um exemplo clássico aqui que a gente pegou uma vez em um escritório onde eu trabalhei. A marca era Impeccable Appearance para produtos de limpeza. A gente sabe que invertendo para o português seria aparência impecável para um Oh, produto meu de Deus! limpeza, e então ele esbarrou ali logo de cara no inciso 6 do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial, ou seja, que é até bom a gente falar desse artigo, porque esse artigo diz assim: sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, ele, quando tiver alguma relação com o produto, ele não é registrável, salvo se revestido de suficiente é, forma distintiva. Só que esse sinal ele é evocativo, ele tá na cara. Como é que você vai vender no mercado um produto, tipo assim, aparência impecável? Vou comprar aquele produto, eu estou querendo induzir o consumidor a achar que aquele produto é milagroso. Então, logo de cara, a gente já nem fez, ó, já vou avisando para você, lamento informar, e que esse sinal ele ofende o artigo, o inciso. Então, logo de cara, em primeiro lugar, a pessoa tem que analisar o sinal, ter aquela sensibilidade de ver se ele é um sinal distintivo, se ele não está ali inserido nenhuma daquelas proibições legais. E depois, você tem que imaginar como aquele sinal poderia, como alguém poderia copiar aquela marca. Aí Tá. você tem que usar parâmetros, né? Você tem que usar, por exemplo, divide o termo em sufixo, prefixo, você vai, de repente, você divide aquela marca e você vai ali usando a sua criatividade. É como se fosse, estivesse brincando. Por isso que eu falo que eu gosto do que eu faço, porque parece uma brincadeira, porque você tem que usar ali, você pega um papelzinho, eu sou assim, eu faço assim, eu pego um papel e ali eu vou listando, eu vou imaginando, peraí, um sinal que seja parecido com esse. Aí eu vou colocando, como aquele caso emblemático que eu citei para vocês da marca App. A marca que ele tinha o interesse de registrar era YEPP. E a marca que foi encontrada como obstáculo era YELP. Ou seja, se tivesse se feito uma análise partilhado, então você tem que fazer essa questão de você tem que ter esse cuidado de montar, eu gosto de montar a parte e ali eu vou fazendo essa busca, né? Vendo e sempre vendo as classes envolvidas. Primeiro passo também que eu tenho é que classificar o produto, né? Você Sim. tem que perguntar para o cliente, olha, qual é o Como você vai produto que você enquadrar quer? ele? Defina. E uma coisa interessante é que a pessoa tem que saber o que ela quer, né? Então, às vezes, o cliente chega assim, eu estou pensando nesse sinal, mas aí depois, no meio do caminho, ele muda. Não sei se vocês já lidaram com essa situação. Não, mas eu não sei bem se é isso que eu quero. Então, a pessoa tem que ter em mente qual é o sinal que ela deseja, e ali você vai. E é muito importante também você saber interpretar o resultado, você ter essa sensibilidade. Também queria falar que tem algumas ferramentas, né? A gente sabe que tem algumas ferramentas além do NPI, a gente tem o site do NPI, tem outras fontes aonde você pode pesquisar. Mas, enfim, é basicamente isso. A busca ela é algo que requer muita paciência, e como até a gente estava comentando, não é, Hugo? É algo Uhum. que tem que ser valorizado, né, Hugo? Você se lembra que Com você falou muito certeza. sobre É isso que eu ia isso? falar, a valoração do profissional que faz Com isso, Valoração né? certeza. profissional, Começa exatamente. ali. Eu não entendo como tem profissional no mercado que coloca lá pesquisa de marca grátis. A pesquisa de marca é uma coisa muito importante.
É ali Ela que é a nasce tudo. estrutura do negócio todo, Sim, né? A espinha sim, dorsal, digamos sim. assim, né? Um trabalho desse ele não deve ser gratuito, porque esse profissional, ele perdeu um bom tempo ali, a não ser que ele não faça uma pesquisa adequada, né? Aprofundada, mas ele com certeza deve ter perdido um bom tempo ali. A gente tem no site do NPI, eu estou aqui com o meu computador com algumas coisas que eu separei, por exemplo, quando você acessa o site do NPI, o sistema de buscas, né? Que é o portal oficial, onde vão trazer os resultados oficiais. Existem os programas, né? Como a Ioná comentou, existem vários programas no mercado. O Apol talvez seja o mais conhecido de todos, O né? WebSeek, é O verdade, o Apple, o WebSeek, WebSeek. o mais usado. Existem vários outros, né? Que são pagos. Aí você já imagina, né? Como que eu vou ficar pagando um sistema desse e ficar fazendo pesquisa de graça, né? A conta E não fora o fecha. conhecimento você tem que ter para fazer a pesquisa, porque a gente Sim, já viu aqui que não é É, uma pesquisa qualquer. sim, Você não sim, joga lá e justamente. pesquisa. O sistema é uma pesquisa. Você tem que saber também as outras coisas que Justamente. tem, né? Tem que conhecer a lei, Saber né? como fazer a pesquisa, né? Como O fazer, próprio, exatamente. o próprio site do NPI ele traz alguns exemplos. Quando a gente acessa lá a busca do NPI, existe a forma de busca exata, né? Por radical, Uhum. e tem outras possibilidades. A exata, a gente deve sempre evitar, né? Tem muita gente. Já aconteceu muito, Juliana também, do cliente chegar e falar, não precisa fazer a busca, que a busca Eu eu já já fiz e não fiz. tem. Não tem, uhum. tá tudo certo. Aí você vai pesquisar no NPI para ver, tá? Vamos ver se tá tudo certo mesmo, né? Aí você começa pela busca por radical, né? O INPI, ele traz uma situação ali como exemplo, de que na busca por radical, ele traz lá a palavra cavalinho feroz, né? Não sei se as pessoas que estão assistindo aqui já pararam para verificar isso. Então, o próprio NPI ensina, né? Que para você fazer essa pesquisa do cavalinho feroz, ele coloca ali 6 variações, né? Uhum. Cavalim, parando no N, cavalo, caval, com K, fero, do feroz, fero, Fero, ou fero, com PH. Porque se de repente você pesquisou cavalinho feroz e você viu que não tem, pode ser que tenha um cavalinho com K, com feroz com PH, e essa marca registrada anterior, ela vai prejudicar esse registro que você está pedindo e achou que não tinha. Então, às vezes, o cliente chega, né? Perde tempo, perde Sim, com uma dinheiro. pesquisa falando, não, a pesquisa não precisa, eu já fiz, eu só quero pedir essa marca aqui. Mas não É pode ser verdade. assim, né? Além disso, o próprio NPI, ele traz lá na pesquisa avançada, ali em cima tem um campinho ali em verde que você clica para pesquisa avançada, que ele traz outros 2 tipos de pesquisa ainda. Tem a booleana e a fuzzy, né? Uhum. Na pesquisa booleana, você, por exemplo, se fosse cavalinho feroz, você coloca cavalinho and feroz, né? Que você quer achar aquelas 2 palavras dentro de um conjunto marcário, né? Você pode colocar cavalinho or feroz, né? Que é para você achar ou uma ou outra palavra, a que você tem Uhum. interesse no caso. E and not, que é o cavalinho sem a palavra feroz, né? Ele pode conter cavalinho qualquer outra coisa, mas eu não quero o cavalinho feroz. Muita gente não sabe, e muita gente não usa esse tipo de pesquisa, né? Não A sabe nem Soraya está chegar aqui lá. complementando, viu, Hugo? Ela está falando aqui, ó, Não do que a vi. gente já falou, dos citados, né? Além disso, o profissional precisa conhecer as diretrizes do NPI e o manual de marcas. Como funciona? Exatamente. Sim, sim, sim. Vejam como é Isso que o NPI traz, complexo. sim, isso que o NPI traz ali nesse formato de ensinar como faz a pesquisa, no manual de marcas tem um conteúdo muito maior, né? Tem diversas Exatamente. situações lá, exemplos retirados da própria jurisprudência administrativa do NPI, né? Que lá em 1984 ou 86, é a pena que eu não estou com a revista aqui para mostrar, mas eu tenho essa revista. O NPI antigamente tinha uma revista da jurisprudência, era impressa, uma revistinha pequenininha. Ela vinha acompanhando a revista. Nossa, Essas, Hugo, é, essa da antiga mesmo, hein? eu tenho. Foram Tá 3 ou contando a 4 revistas. idade. Então, foram 3 ou 4 revistas. Isso não existe mais. Aham, Só que o NPI ele sempre deu o parecer técnico para cada exame que ele faz, né? sim. E recentemente, eu não vou saber precisar a data, o NPI passou a deixar disponível esse parecer técnico. Então aquilo ali
é ótimo, é uma excelente aula para quem quiser começar a atuar nessa área, né? Ver as decisões mais recentes do NPI, ver o que, que os técnicos examinadores do NPI disseram, porque ali dentro você aprende muito. Nesses pareceres técnicos do NPI, eu tenho um exemplo aqui recente de uma cliente que a marca é. Eu posso falar porque a marca está registrada, ela não tem nenhum problema de perder essa marca, está tudo certo com a marca dela. A marca é Atos, para serviços de viagem e turismo. E lá, nesse parecer técnico do NPI, você vê que o NPI fez a pesquisa. Ele coloca asterisco, porque o sistema dele pesquisa assim, né? Asterisco Atos, A-T-O-E-S, Atos com TH, Atos com dois T's, Atos com dois O's. O NPI faz esse tipo de pesquisa para várias variações da palavra, porque pode ser que exista uma Atos com dois O's, e de repente nem você, quando pesquisou na época, viu que tinha. E aquela marca vai prejudicar o teu cliente, né? Exato. Isso Mas talvez antes também. esteja... Fala, Pode falar, desculpa. pode falar. Não, sabe, a gente também tem que colocar que com o advento do Protocolo de Madrid, a questão de... aumentou muito, né? A questão das marcas existentes. Então, a Exatamente. gente tem cada vez mais colidência, Sim, né? sim, com certeza. Exatamente. Com certeza. Um E fator aí dentro, de... e dentro dessa forma de pesquisa do NPI, você talvez consiga achar algumas outras marcas similares através da Sim, pesquisa FUSE, né? Que é uma outra modalidade de pesquisa que o NPI traz. Essa FUSE, ela traz inclusive uma porcentagem. Na lateral vai vir lá 100% do resultado, aí vai caindo 80, 70, olha que para legal. você ver o que É mais é isso, só um colidente. profissional que trabalha com isso, que conhece, que é da área, vai Então, saber é dar aquela complexo. segurança para o empresário, que ele fique tranquilo realmente de colocar o pedido dele de registro de marca e não vai aparecer essas questões posteriormente, né? Exatamente, parece fácil. E se você se especializa, estuda, Sim, fácil né, depois que você se estuda, não, entrega não para é isso, fácil. você vai ver que isso se torna fácil, né? É. Mas para quem nunca fez, É é um verdade. É algo risco. complexo, é Exato, ainda complexo. mais com o que você falou, do Protocolo de Gente, Madrid. tá É, ótimo, mas a gente eu, faltam eu, 3 minutos eu para tô acabar a vendo, nossa que live. pena, tem Nossa, tanta passou coisa Vamos, muito aqui. rápido. Ioná, passou você quer muito falar sobre o rápido. Protocolo de Madrid? Porque Não, eu só queria dizer isso, que com a adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid, a gente está recebendo uma enxurrada de marcas aqui que estão chegando, né? Só Exatamente. no primeiro ano, parece que foram 30 mil marcas. Então, a cada dia que passa, você vê que tem muitos sinais aí Afunila para. mais, né? Exatamente. Então, mais um é motivo para como se, você ver se os seus, se a marca que você quer proteger, que você quer usar, ela está livre, né? Ela tem chances de Exato. obtenção de registro. E a busca permite isso. E é como se tornasse cada vez mais difícil você escolher uma marca, né? É Porque parece Olha, verdade. que Renata, acabam as vamos opções. marcar outra live para falar mais sobre Pois isso. é, porque Marquei, com certeza. Soraya, a gente tem tanto conteúdo, a gente tinha exemplos para Muito. trazer aqui de várias marcas, inclusive de famosos, de músicos que Sim, eles têm sim. muitos problemas, né? Às vezes é o próprio, Exatamente. é o empresário que assessora o músico que acaba pedindo aquela marca. Enfim, a marca pertence ao Obrigada, empresário Maria. ou à empresa e o músico acaba tendo problema com isso. A gente tinha vários exemplos aqui para trazer. É uma A pena que o gente marca uma horário, outra vez. a gente achou Que bom que que. todo mundo gostou. Passou super rápido. A gente fez um super conteúdo para essa live. Foi ótimo. E a gente achou que ia faltar conteúdo, né? E tem Pois muita é. coisa. Tem muita Verdade, coisa aqui. verdade. Pois é. Gente, É, obrigada. Eu queria muito agradecer vocês por a gente estar aqui, né? Por esse nosso encontro. Agradecer a Soraya. Agradecer mais uma vez o presidente da OAB Guarujá pela oportunidade da gente estar falando sobre esse tema que é da nossa paixão aqui no Instagram da OAB. E agradecer a todo mundo. Quem tiver perguntas, tem o meu Instagram, que é Julie Cassimiro, o da Ioná, Ioná Loureiro, e Hugo.adv. hugoleitão.adv. É isso É. aí.